Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso para concurso Teoria Mais Prática, aula 2, Direito Administrativo. Quem não treina, não joga. Não sai daí que a aula vai começar. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de Educação que mais cresce no Brasil. Vamos dar continuidade, sequência ao nosso estudo do Direito Administrativo. Na verdade, estamos aí num curso para concurso, onde nós estamos pegando na sua mão, colocando você para pôr a mão na massa. É isso mesmo, sentar na cadeira, fazer suas anotações, fazer uma leitura aprofundada dos principais conteúdos que vão cair na sua prova, que vão cair no seu concurso, e você está numa preparação. Por enquanto, você ainda é um bebezinho. Daqui a pouco você vai crescer, e vai se tornar um adulto forte e imponente, tá bom? Esse é o meu desejo. Então vamos para a aula de hoje, falando sobre o direito administrativo. E no decorrer da semana, dos outros dias, nós iremos estudar outras disciplinas, outros tópicos importantes que vão cair, sem dúvida nenhuma, na sua prova. Lá, quando você conseguir, né, digamos assim, estar pronto. Então vamos para a nossa aula de hoje. Bem, primeiramente, vou trabalhar com vocês o princípio, né, do que seria, direito administrativo. Como a gente pode entender para uma pessoa, vamos supor, que é leiga, né, que nunca estudou direito, o que é direito? Aliás, o que é direito administrativo? Então, vou abordar com vocês, primariamente, o que seria esse direito administrativo, na visão de um grande estudioso do direito administrativo, também conhecido como Eli Lopes Meireles. Ele é um dos grandes expoentes, né, digamos assim, do estudo do direito administrativo. E ele diz que o direito administrativo é um conjunto harmônico, olha só, um conjunto harmônico, que está em harmonia, não é? De princípios jurídicos. Eles precisam estar em harmonia. Esses princípios jurídicos são normas jurídicas, né? Regras baseadas na lei, baseadas em outros pontos que vão reger os órgãos, os agentes e as atividades tendentes a realizar, concreta, direta e imediatamente, os fins desejados pelo Estado. Ou seja, o nosso Brasil, o Estado, ele precisa funcionar, ele precisa desenvolver atividades, ele precisa atender ao público, atender as pessoas, atender a mim e a você. Ele precisa servir, né? Tem um dever de servir, o Estado tem esse dever. Mas para isso ele precisa harmonizar os órgãos que ele possui, os agentes, que são os servidores, os funcionários, todas as pessoas que contribuem para o Estado, e também as atividades que ele desempenha. Tudo isso é organizado, é harmonizado, tendo como base os princípios jurídicos, que é um conjunto harmônico, precisa estar em harmonia. Muito bem. Em síntese, o que seria então o direito administrativo? É o ramo do direito que regula as atividades, olha só, que regula as atividades administrativas do Estado. Tudo que o Estado faz é regulado pelo direito administrativo. Tudo. Então, por isso que ele é importante, por isso que você deve estudá-lo. Quais atividades? As atividades de âmbito interno, que são as atividades de caráter público, e as atividades de âmbito externo, que são as atividades de caráter privado. Então, veja, é muita coisa. Talvez até agora você, poxa, professor, mas é tanta coisa assim pra gente aprender? É, gente, mas fica tranquilo. Porque com o passar das aulas, você vai absorvendo esse conteúdo. Não coloque na sua cabeça trava, dizendo, eu não posso, eu não vou conseguir. Tire isso da tua cabeça. Comece a abrir a sua cabeça a um novo conhecimento, a uma nova frequência de conhecimento. Você vai atingir um outro patamar. É isso que você tem que colocar de forma bem clara na sua mente. Você tem que pensar que vai conseguir, que vai aprender e que você está já no caminho certo. Então vamos continuar. Então veja, eu peguei aqui como exemplo um edital, né, que é o edital da Polícia Federal de 2021. Para quem não sabe, houve um concurso de 2021, né, um concurso da Polícia Federal. Teve algumas polêmicas, alguns problemas, eu não vou entrar no mérito aqui, né, mas houve esse concurso. E aí, pessoal, eu fiz um recorte aqui do edital. Ó. Esse aqui é um recorte do edital que foi lançado. Você pode encontrar lá no site da banca Sebrasp, que foi a responsável por esse concurso. E lá você vai ver esse edital aqui. Aí eu peguei, pessoal, e fiz aqui algumas marcações dos principais tópicos, né, que eu considero como sendo tópicos elementares para o nosso estudo. Se você conseguir dominar esses tópicos aqui, todos os demais conteúdos vão ficando mais fáceis, né, de você assimilar. Então a gente vai buscar ao longo de nossas aulas aqui no YouTube, acompanhar e assistir todos esses tópicos aqui, né, digamos assim, estudar esses tópicos aqui, fazendo também exercício. Então é importante que você, né, acompanhe as nossas aulas e leve em conta
tome nota, né, dessas informações. Então, veja bem, aqui, ó. No tópico número 1, a gente tem introdução ao direito administrativo. No tópico 1.1, os diferentes critérios adotados para a constituição do direito administrativo. Esses dois tópicos aqui são tópicos muito simples, né? Nós vimos agora há pouco, né, o que seria o direito administrativo. É um conjunto de normas, de princípios jurídicos que estão voltados para atender os desejos do Estado. A gente acabou de ver isso aqui. Logicamente, de uma forma bem resumida, né? Os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. Então, existem vários critérios, né? A gente vai estudar mais adiante as fontes do direito administrativo, e essas fontes do direito administrativo vão dar um norte para a estruturação desse direito, né? Como nós conhecemos. O tópico 1.2 fala assim, ó, objeto do direito administrativo, e o tópico 1.3, fontes do direito administrativo. Na aula de hoje, vamos falar sobre o tópico 1.2 e o tópico 1.3. Então, pegue o seu caderninho, tome nota. Vamos para a nossa aula. O que seria, então, o objeto do direito? Qual é o objeto do direito? O direito administrativo, enquanto ramo do direito público, é esse conjunto de princípios e regras que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que a exercem. Tem por objeto, portanto, toda essa estrutura administrativa, a qual é voltada para a satisfação dos interesses públicos. Veja, pessoal, aqui nesse texto existem alguns destaques que eu coloquei para que vocês memorizem, fixem de uma vez por todas os conceitos, a definição do que seria objeto do direito, tá? E o que cai em provas de concurso. Veja bem, o que seria então o objeto do direito? É um conjunto de princípios. Lembra que a gente leu lá no início, lá com o doutrinador, no início da nossa aula, que o direito administrativo é um conjunto de princípios. É um ramo do direito público, viu? É um ramo do direito público. Veja, esse conjunto de princípios e regras, eles vão disciplinar a função administrativa. Tudo que é feito dentro da administração pública. Tudo que o Estado é capaz de fazer ou deixar de fazer. Bem como as pessoas, ó, novamente ele faz aqui ó, a definição, né? Peraí. Bem como as pessoas e os órgãos. Sem as pessoas, sem os agentes, sem os órgãos, não tem como existir administração pública, né? E tem por objeto a estrutura administrativa. O que seria essa estrutura administrativa? A qual é voltada para a satisfação dos interesses públicos. A primeira pergunta aqui, ó. O que seria a estrutura? Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui. Ó, o que seria... Vou botar um ponto de interrogação aqui só para você lembrar dessa pergunta. O que seria essa estrutura administrativa? E aí eu fiz aqui, pessoal, um mapa para você visualizar. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, esse diagrama aqui, ó, você vai levar para sua prova. Tá? De acordo com as principais bancas do Brasil, eles abordam ou levam em consideração que a estrutura administrativa é formada por esses três elementos, esses três pilares. E o objeto do direito administrativo é exatamente esse. Ou seja, nós temos os agentes, nós temos os órgãos e as atividades do Estado, as atividades administrativas. Tudo isso aqui remonta o que nós chamamos de estrutura administrativa. Então, isso aqui é o objeto. É o objeto do direito. Objeto do direito administrativo. Então, atualmente, de acordo com as principais obras, de acordo com as últimas provas de concurso, esse é, digamos assim, o objeto, ou são os objetos, né, do direito administrativo. Certo? São os agentes, são os órgãos e são as atividades administrativas. Leve isso para a sua prova, guarde no seu coração, coloque no seu caderno de estudo. Você vai ver, você vai gabaritar questões de direito administrativo. Isso eu não tenho dúvida, tá bom? Vamos continuando aqui. Agora vamos analisar as fontes do direito administrativo. Quais seriam essas fontes? Primeiramente, temos que entender que a fonte do direito administrativo, ou seja, é o que dá origem ao direito administrativo propriamente dito. Qual a base? Em que se sustenta o direito administrativo? Então, nós temos 4 sustentáculos, digamos assim, do direito administrativo. O direito administrativo se baseia na lei, na jurisprudência, na doutrina e no costume. A lei, ela é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro. Nós falamos leis em sentido amplo, desde a Constituição até mesmo leis complementares, leis ordinárias, decretos regulamentares, expedidos pelo chefe do Poder Executivo,
e lei em sentido amplo, ou seja, em lei em sentido amplo. Veja bem, pessoal, aqui também tem alguns destaques importantes. Ó. A lei ela é fonte primordial. Se é fonte primordial, é a primazia do direito administrativo, é a fonte originária, é ela que é responsável por gerar, digamos assim, a própria existência do direito administrativo. E veja, a lei aqui em sentido amplo, ou seja, nós temos a lei decorrente da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né, de 1988, mas também outras leis, como leis complementares, leis ordinárias, decretos, que são expedidos pelo chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente, todos esses têm a possibilidade de emitir decreto, né? E aí, essa lei, ela é dada em sentido amplo. Então, a fonte do direito originário, primordial, é a lei. É a principal fonte do direito administrativo. Todas as demais, né, precisam estar de acordo ou em harmonia com a lei. Caso contrário, as outras fontes, elas por si só caem por terra, né? Então, aqui, ó. Agora, a outra fonte do direito administrativo é a jurisprudência. Podemos entender como um conjunto de decisões tomadas pelo Poder Judiciário no mesmo sentido. Normalmente, a jurisprudência é considerada a fonte do direito administrativo, porque acaba esclarecendo a interpretação que tem de ser dada a uma determinada lei. Veja, e você precisa entender que a jurisprudência é um conjunto de decisões. Então, ou seja, várias pessoas, vários estudiosos, vários juízes, vários magistrados que compõem o poder judiciário. O poder judiciário é esse mesmo, que executa as leis. O juiz lá do tribunal, que vai fazer um juízo de valor, vai fazer um julgamento, ele compõe o poder judiciário. Todos esses juízes, esses magistrados, se unem para tomar uma decisão no mesmo sentido. Precisa ser no mesmo sentido, para que não haja divergência, né? Normalmente, a jurisprudência é considerada a fonte do direito administrativo. Então, a jurisprudência também é fonte do direito administrativo. Porque ela acaba esclarecendo a interpretação. Ela esclarece a interpretação que tem de ser dada a uma determinada lei. Muitas vezes tem uma lei que não é muito clara. Às vezes a aplicação daquela lei é um pouco dúbia em seu sentido. Então, é preciso que magistrados, pessoas conhecedoras do direito, deem ali um juízo de valor. Aplique ali um esclarecimento, uma interpretação àquela norma jurídica. E aí é feito, então, digamos assim, um esclarecimento, uma interpretação efetiva daquela lei, e ali passa a ser uma jurisprudência que deve ser aplicada também. Muito bem, agora vamos para a doutrina, a terceira fonte do direito administrativo. Os estudos que são feitos pelos doutrinadores, pelos juristas, a respeito de nosso sistema normativo. A doutrina acaba influenciando a elaboração da lei. Então, o que é a doutrina? São os estudos. São pessoas que estudam durante a vida toda o direito. São os doutrinadores, são juristas, são pessoas formadas na área do direito. E elas estudam todo o nosso sistema normativo, as nossas leis, o desenvolvimento dos artigos, das normas, aplicabilidade. Então, a doutrina, ela acaba influenciando a elaboração da lei. Então, ela também é uma fonte do direito administrativo. E os costumes? Normalmente, é utilizado para preencher as lacunas de nosso sistema normativo. Olha só, o nosso sistema normativo, que é o nosso sistema de normas jurídicas, de leis, ele possui lacunas, e a gente sabe muito bem disso. Existem uma infinidade de artigos e, lógico, não há normas ou artigos suficientes para especificar todas as situações cotidianas da nossa vida, claro. Então, existem lacunas do direito. O direito tem muitas lacunas. E são essas lacunas que o costume ele vai entrar em cena aqui. Ó. Ele vai tentar ajudar a dar um norte ali para que seja elaborado normas do direito administrativo que contemple aquela situação que não foi ali explicada, que não foi descrita naquela lei, naquela específica norma jurídica, né? E o costume é uma fonte não escrita. E cuidado, pessoal, que em prova de concurso sempre diz assim, ó, acaba caindo uma pegadinha e aí você confunde. O costume não é uma fonte escrita, é uma fonte não escrita do direito administrativo. Você não encontra o costume em um pedaço de papel, em um livro escrito, nada disso. O costume é uma fonte não escrita do direito administrativo. Mas também tem sua relevância e é levada em consideração na hora de se elaborar as normas jurídicas do direito administrativo. Então, na aula de hoje, você estudou objeto de direito administrativo
que são os agentes, os órgãos e as atividades administrativas. Tudo isso aqui pode ser resumido pela palavra estrutura administrativa, sempre com foco em atender o interesse público. E também você estudou sobre as fontes do direito administrativo: lei, jurisprudência, doutrina, costume. Cansou, né? Muita coisa. Não desanima, tá? Essa foi só a nossa primeira aula. Vamos continuar trabalhando esses principais tópicos e na próxima aula com exercícios para que você fixe ainda mais aquilo que você aprendeu na aula de hoje. Obrigado por sua atenção. Fiquem com Deus. Continue no canal que mais cresce no Brasil. Se inscreva, deixa o like e compartilhe. Tamo junto. Até mais.